Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é o Israel, e hoje eu tô super animado pra gente mergulhar juntos numa jornada incrível, cheia de fé, coragem e muita, mas muita inspiração. Sabe, quando a gente pensa nas grandes histórias, naquelas que atravessam séculos e continuam tocando o nosso coração, muitas vezes a gente foca nos grandes reis, nos profetas, nos guerreiros, mas e as mulheres? Ah, as mulheres! Elas são a força silenciosa, a base de tudo, a sabedoria que muitas vezes muda o rumo de nações inteiras. E é por isso que hoje vamos conhecer as 5 mulheres da Bíblia que mudaram a história. Preparem o coração, porque a gente vai falar de figuras que foram muito mais do que coadjuvantes. Elas foram protagonistas, líderes, estrategistas e, acima de tudo, mulheres de uma fé inabalável. Cada uma delas tem uma lição poderosa para nos ensinar sobre resiliência, amor, lealdade e a coragem de seguir o propósito de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. São histórias que nos mostram que não importa a nossa origem, as dificuldades que enfrentamos ou o que os outros pensam de nós, a nossa força interior pode sim mover montanhas. Então, já pega sua água, se ajeita aí na cadeira ou no sofá, porque essa conversa vai ser daquelas que aquecem a alma. Eu prometo que você vai sair daqui com uma nova perspectiva e com o coração cheio de esperança. Fica comigo até o final, porque a história da última mulher é uma das mais emocionantes sobre recomeços e lealdade que você já ouviu. Vamos juntos nessa viagem no tempo? Então, bora lá! E para começar, não poderíamos falar de outra pessoa senão ela, Maria, a mãe de Jesus. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho na dimensão disso. Imaginem ser uma jovem simples, de uma cidade pequena como Nazaré, e de repente receber a visita de um anjo com a notícia mais transformadora da história da humanidade. A missão de carregar no ventre, criar e amar o Filho de Deus. É algo que a nossa mente mal consegue compreender, né? A coragem de Maria em dizer sim para esse chamado divino, mesmo sem entender tudo, mesmo sabendo dos julgamentos que enfrentaria, é a maior prova de fé e entrega que existe. Ela não hesitou, ela confiou. A jornada dela não foi fácil. Desde o nascimento de Jesus numa manjedoura, a fuga para o Egito para escapar da fúria de um rei, até o momento mais doloroso que uma mãe pode viver, ver seu filho ser crucificado. Maria esteve lá, firme, de pé ao lado da cruz. Ela é o símbolo máximo da força materna, da resiliência silenciosa, da fé que suporta a dor mais profunda. Ela nos ensina que ser escolhido por Deus não significa ter um caminho sem espinhos, mas sim ter a força necessária para caminhar sobre eles. A história de Maria é um abraço em cada mãe, um exemplo de que o amor e a fé são capazes de superar absolutamente tudo. Agora, vamos para os corredores de um palácio persa, onde a beleza e a inteligência de uma mulher salvaram uma nação inteira. Estou falando da rainha Ester. Pensa só na história dela, uma jovem judia, órfã, que se torna rainha de um dos maiores impérios da época. Parecia um conto de fadas, né? Mas o destino reservava para ela um desafio gigantesco. Um plano maligno foi tramado para exterminar todo o seu povo. E agora? Se ela ficasse em silêncio, estaria segura no palácio, mas seu povo morreria. Se ela falasse, arriscaria a própria vida, porque ninguém podia se apresentar ao rei sem ser chamado. Que situação, hein? Foi nesse momento de tensão que a verdadeira força de Ester apareceu. Incentivada por seu primo Mardoqueu, ela entendeu que talvez tivesse chegado ao trono para um momento como este. Ela não se acovardou. Ela usou sua sabedoria, sua beleza e sua posição para agir. Pediu que seu povo orasse e jejuasse com ela, e então, com uma coragem de arrepiar, ela bolou um plano inteligente para desmascarar o inimigo diante do rei. Ester nos ensina sobre propósito, sobre usar os dons e a posição que temos, não só para nosso benefício, mas para o bem dos outros.
Ela é a prova de que uma única pessoa, com coragem e estratégia, pode reverter o impossível e mudar o curso da história. Em uma época em que os homens dominavam a liderança e a guerra, uma mulher se levantou como uma das maiores líderes de Israel. O nome dela? Débora. E gente, a história dela é poderosa. Débora não era rainha, não era da realeza. Ela era uma profetisa e juíza. As pessoas vinham de longe para se sentar debaixo de uma palmeira, onde ela ficava, para ouvir seus conselhos e resolver suas disputas. Imaginem a sabedoria e a autoridade que essa mulher tinha. Ela era a voz de Deus para o povo em um tempo de grande opressão. Israel estava sofrendo nas mãos de um exército inimigo por 20 anos. Mas Débora não era só de palavras. Quando chegou a hora de libertar seu povo, ela não teve medo de ir para a linha de frente. Ela convocou o comandante do exército Baraque e transmitiu a ordem de Deus para ir à batalha. E quando ele hesitou, dizendo que só iria se ela fosse junto, o que ela fez? Ela foi. Ela não ficou em casa esperando. Ela marchou com os soldados. Débora quebra todos os estereótipos. Ela nos mostra que a liderança não tem gênero. Ela é sobre sabedoria, coragem, obediência a Deus e a capacidade de inspirar os outros a agirem. Débora é um exemplo incrível de como Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para cumprir seus planos. Agora vamos falar de uma mulher que muitas vezes é mal compreendida, mas cuja história é uma das mais belas demonstrações de lealdade e transformação: Maria Madalena. A Bíblia nos conta que Jesus a libertou de 7 demônios. Dá para imaginar a vida que ela tinha antes e a gratidão imensa que ela sentiu depois de ser curada. A partir daquele momento, ela se tornou uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Ela não apenas ouvia seus ensinamentos, mas também o ajudava, junto com outras mulheres, com seus próprios recursos. Ela estava lá, servindo, apoiando, caminhando junto em cada passo da jornada. Essa lealdade inabalável foi testada no momento mais sombrio. Quando muitos dos discípulos fugiram com medo durante a crucificação, Maria Madalena estava lá, perto da cruz, compartilhando da dor. E mesmo depois da morte de Jesus, sua devoção não acabou. Foi ela, movida pelo amor e pela saudade, que foi ao túmulo bem cedo no domingo de manhã, apenas para cuidar do corpo do seu mestre. E foi por causa dessa lealdade, dessa busca incansável, que ela recebeu a maior honra de todas. Foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Ela se tornou a apóstola dos apóstolos, a primeira a anunciar a notícia que mudaria o mundo para sempre. A história dela nos ensina sobre gratidão, redenção e como um coração leal é recompensado de formas que nem podemos imaginar. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos conhecer a história de Ruth, uma mulher que nos ensina tudo sobre lealdade, amor e recomeços. Ruth não era israelita, ela era moabita. Ela se casou com um homem de Israel, mas a tragédia atingiu sua família. Seu marido, seu cunhado e seu sogro morreram, deixando ela, sua cunhada e sua sogra, Noemi, sozinhas e desamparadas. Noemi, amargurada pela vida, decidiu voltar para sua terra, Belém, e liberou suas noras para voltarem para suas famílias. Uma delas foi, mas Ruth. Ruth fez uma das declarações de lealdade mais lindas da Bíblia. Ela olhou para Noemi e disse: "Não insistas comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Que coisa linda, gente! Ela escolheu abandonar sua terra, seu povo e seus deuses, para ficar ao lado da sua sogra. E essa fidelidade não passou despercebida. Em Belém, sua bondade e trabalho duro chamaram a atenção de Boaz, um parente de Noemi, que a protegeu e, por fim, se casou com ela. Ruth, a estrangeira, não só encontrou um novo lar e um novo amor, mas se tornou bisavó do grande rei Davi,
e entrou para a linhagem de Jesus. A história dela é a prova de que a lealdade e a bondade abrem portas que a gente nem sonha que existem. E aí, gente? Que viagem, né? Passamos por palácios, campos de batalha, cidades pequenas e grandes provações. Tudo através do olhar dessas mulheres incríveis. De Maria a Ruth, cada uma delas nos deixou um legado de fé, coragem, sabedoria, lealdade e, principalmente, de um amor que transforma. Elas nos mostram que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E que não existe situação, por mais difícil que seja, que não possa ser mudada pela força que vem de um coração que confia. A história delas não está na Bíblia por acaso. Está lá para nos inspirar. Espero que a história dessas 5 gigantes tenha tocado o seu coração tanto quanto tocou o meu. A mensagem que fica é que dentro de cada um de nós, homem ou mulher, existe uma força extraordinária esperando para ser despertada. Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil como a de Maria, uma situação que exige a coragem de Esther, um desafio de liderança como o de Débora, ou talvez precise da lealdade de Maria Madalena ou da capacidade de recomeçar de Ruth. Seja qual for a sua luta, lembre-se delas, e saiba que você também pode mudar a sua história. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui, por compartilharem essa energia boa. É sempre um prazer ter a companhia de vocês. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Espalhe essa inspiração para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.